Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo, participando do programa aqui no estúdio. Hoje é Afonso Benites, repórter do jornal É o País. E nesta semana eu entrevisto o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele é presidente do Conselho Curador da Fundação Butantan e também é membro da Sociedade Americana de Hematologia e da Associação Europeia de Hematologia. Doutor Dimas, muito obrigada por conseguir esse tempo para gravar essa entrevista, falar com a gente aqui no Poder em Foco. Uma boa noite para o senhor. E eu já começo perguntando em relação a essa questão dos insumos, que é a preocupação que veio da semana passada inteira para cá. Da forma que está hoje, qual é a capacidade de produção do Instituto, até quando vai ter vacina e qual é o prazo para chegar esses insumos aí? Dá para tranquilizar a gente? Vai ter vacina para a segunda rodada de vacinação? O que é que o senhor diz para a gente? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa questão de insumos é uma questão crítica para o Butantan, para a Fiocruz, porque a matéria-prima é produzida na China. Nós entregamos essas 6 milhões iniciais, e agora precisamos entregar o restante para poder fazer a campanha. O Butantan tem em processo, vacinas produzidas aqui no Butantan, 4 milhões e 100 mil doses de vacinas, que estamos aguardando aí o pronunciamento da Anvisa para esse segundo pedido de autorização de uso emergencial. Quer dizer, essas vacinas necessitam dessa autorização para poderem serem disponibilizadas ao Ministério, né? Então, saindo essa autorização, imediatamente entregaremos ao Ministério 4 milhões e 100 mil doses de vacinas. Para as fases posteriores, nós precisamos receber matéria-prima, né, da China. Existe aí um atraso, estava previsto a chegada dessas vacinas para a primeira quinzena de janeiro. Essas vacinas não chegaram por um problema burocrático. Quer dizer, a burocracia lá do país, da China, teve algumas alterações e atrasou um pouco a chegada dessa matéria-prima. Estamos aguardando a liberação burocrática, porque a matéria-prima está produzida, e aguardamos isso na maior brevidade possível. Nós aguardamos aí essa autorização para trazer essa matéria-prima. Será aí uma partida de 5.400 litros de matéria-prima e produzirão em torno de 8 milhões de doses, tá? Então, a nossa previsão é liberar essas 8 milhões de doses em meados de fevereiro, portanto, cumprindo aí o cronograma de entrega ao Ministério da Saúde. Quer dizer, nós estamos cumprindo esse cronograma, não há atraso nesse cronograma até esse momento, e, portanto, vamos cumprir aí os nossos compromissos. Esse é da parte do Butantan, tá? Existe aí uma outra previsão em relação à vacina da Fiocruz, e com relação a essa, nós fomos informados aí pelos jornais de que, de fato, haverá um atraso, né? E talvez por isso aí haja aí uma mudança de planos do Programa Nacional de Imunização, que também contava com essas vacinas. Doutor, enquanto que a retórica do governo Bolsonaro afetou na entrega desses insumos vindos da China? Ora, a retórica ela afetou o processo de desenvolvimento da vacina de uma forma geral. Quer dizer, não fosse todo esse ambiente de rejeição a essa vacina do Butantan, que aconteceu aí nos últimos meses, quer dizer, essas declarações de que a vacina não seria incorporada, não seria comprada, porque é uma vacina da China, porque a vacina é isso, porque a vacina traz um chip, quer dizer, é um conjunto enorme de bobagens que foram usadas aí, que acabaram atrasando o processo de desenvolvimento da vacina. Quer dizer, nós já poderíamos estar vacinando em dezembro, né, no cronograma inicial, nós já poderíamos ter vacinas aí em condições de uso em dezembro. Tá? Então, toda essa polêmica, esse atraso aí por parte do Ministério, no sentido de fazer os contratos de fornecimento, só aconteceu agora, muito recentemente, né? Tudo isso, obviamente, traz incerteza, né? Traz incerteza para nós do Butantan, trouxe incertezas para nós do Butantan e traz incertezas também para os nossos parceiros lá na China, que ficam apreensivos a todo momento em relação às decisões do nosso governo. Uma vez tendo feito o contrato, tendo assinado o contrato, 46 milhões de dólares,
tendo sido feita a autorização de uso emergencial, quer dizer, isso saiu um pouco do panorama. O panorama hoje é mais tranquilo, nós já temos um cenário mais definido e agora nós precisamos agilizar a chegada da matéria-prima para poder produzir essas vacinas o mais rapidamente possível. É o que nós pretendemos e esperamos que não haja mais nenhuma perturbação aí de ordem estranha nesse ambiente. Para deixar a gente bem situado em relação a esses prazos, doutor Dimas, chegando um insumo, por exemplo, liberou a exportação para vir o insumo para cá. Quanto tempo até esse insumo virar uma vacina de fato que pode chegar à população? Olha, uma vez chegando o insumo, nós levamos até 20 dias para deixar a vacina pronta. Quer dizer, até ela ser colocada nos frascos, até ela ser submetida ao controle de qualidade, quer dizer, é um processo que demora 20 dias. Então, chegando a matéria-prima, começando o trabalho com essa matéria-prima, 20 dias depois nós temos a vacina. O senhor vê algum risco de não ter vacina para a segunda etapa da vacinação? Não vejo, porque, veja, como eu mencionei, foram distribuídos 6 milhões, já temos aqui mais de 4 milhões, né? Ou seja, já temos mais de 60% da segunda dose. E a segunda dose será dada 28 dias depois da primeira dose, né? Então, nós só estamos falando da segunda dose para o final de fevereiro, tá certo? Ou seja, haverá tempo suficiente, além dessas 4 milhões de doses, de ser processada outras doses que chegarão aí à medida que a matéria-prima for liberada. Pelo que o senhor acompanha das discussões, doutor, quando que a população inteira estará vacinada? Há uma previsão? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta que nós precisamos perguntar aí às nossas autoridades federais. Quer dizer, a elas cabe o planejamento de entrega de vacinas. Por que essa dependência tão grande da China, hein, doutor? Assim, o Brasil não teria condições de produzir insumos? O que é que acontece? Ora, o Brasil ele é dependente não só da China, né? Nesse momento, em relação a essas vacinas, ele é dependente do mundo. Quer dizer, todas as vacinas que estão sendo mencionadas e que estão em uso, nenhuma delas é produzida no Brasil integralmente. Quer dizer, no nosso caso aqui, nós fizemos um acordo com a China. No caso da Fiocruz, ela fez um acordo com a AstraZeneca, que não é chinesa. A AstraZeneca está produzindo a vacina da AstraZeneca na China. Então, não é que há dependência, aí são estratégias diferentes. O Butantan escolheu um parceiro que foi muito apropriado, né, que permitiu que as vacinas estivessem aí. Se não fosse essa parceria, não teríamos iniciado o Programa Nacional de Imunização para o Covid-19. Agora, doutor Dimas, a Argentina fez uma parceria para produzir esses insumos também, né? Por que o Brasil não deu esse passo além também? Olha, insumos de vacina dependem do tipo de vacina, né? Quer dizer, a Argentina não está produzindo insumos de vacina porque ela não tem plataforma para a produção de vacina. Ela está fazendo um acordo, né, com outras companhias para também fazer a produção. O Butantan tem acordo e está construindo uma fábrica para ter o domínio integral do processo. Essa fábrica estará em operação até o final desse ano, né? Até então, nós dependemos de importação da matéria-prima, porque parte da fábrica que leva à produção da vacina nós temos, né? Precisamos só dominar agora a primeira parte, que é a produção da matéria-prima a partir do vírus, né, que nós chamamos vírus semente. Vocês têm outras vacinas, então, também em estudo que, neste caso, podem ser vacinas com produção 100% nacional? Olha, o Butantan trabalha nesse sentido. O Butantan tem, além dessa vacina em parceria com a China, o Butantan tem 3 projetos de desenvolvimento de vacina que são integralmente aqui do Butantan, né? Inclusive alguns já em fase bem adiantada de estudo pré-clínico, né? Então é possível que no segundo semestre desse ano, além dessa vacina em associação com a China, é possível que nós tenhamos uma vacina integralmente aqui do Butantan também sendo disponibilizada para o povo brasileiro. E há perspectiva do Brasil, ou especificamente do Butantan, se tornar um exportador da Coronavac? Há essa perspectiva. No nosso acordo com a China, o Butantan é o fornecedor dessa vacina para a América Latina, de uma forma geral, com exceção do Chile, que tem um acordo direto com a Sinovac, mas para os outros países, sim, será através do Butantan,
Já temos acordo em andamento aí com a Argentina, num estágio bem avançado, e esperamos fazer isso com outros países que já manifestaram interesse, né? Então temos Bolívia, Peru, Uruguai, Equador, a própria Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então todos esses países estão aqui no nosso radar, vamos dizer assim, e à medida que a Sinovac aumentar a sua capacidade de produção, que está prevista, né, para 1 bilhão de doses, né, até o meio desse ano, nós atenderemos, sim, os países aqui da América Latina, além de atender as necessidades do Brasil, se porventura eles aumentarem a encomenda. Agora, essa exportação, ela só vai ocorrer depois que todo o país mesmo, o próprio Brasil, tiver sido atendido, ou esse trâmite tem que ser paralelo? Olha, o único compromisso que nós temos com o ministro da Saúde do Brasil, nesse momento, são 46 milhões de doses. Nós até oferecemos mais, oferecemos um quantitativo de 100 milhões de doses, né? Mas não houve a contratação além dessas 46 milhões de doses. Então, o nosso compromisso nesse momento são as 46 milhões de doses. Se o Ministério manifestar interesse, nós podemos ampliar isso em mais 54 milhões de doses, atingindo 100 milhões de doses, né? Mas isso ainda não aconteceu. Agora, com os outros países, a negociação é independente, né, dessa negociação com o Ministério. Nós tratamos de forma separada, né, junto com esses países e junto com a nossa parceira, que é a Sinovac. Mas, se eu não me engano, o ministro Pazuello ele anunciou que haveria esses 54 milhões depois, já num segundo momento, né? Vocês já não está, isso não está afirmado, foi só uma pretensão. Contrato não tem uma possibilidade de manifestação de interesse, só que isso precisa ser... A gente teve um breve problema aí com a sua internet, cortou um pedacinho do que o senhor estava falando. O senhor disse, então, que pode ter sido manifestada essa intenção do ministro, mas que no papel o contrato não existe ainda, é isso? Exatamente, não existe contrato. O contrato que existe é para 46 milhões de doses. Entendi. Inicialmente, quando o Butantan fez esse acordo e que se começou a discussão sobre a produção da Coronavac, o Ministério não manifestou interesse em comprar, o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar que não compraria essa vacina. Em que momento vocês participaram de alguma reunião, em que momento o presidente ou a equipe do Ministério foram convencidos eles de que deveriam comprar o Coronavac? Foi alguma reunião que teve participação de vocês? Como é que se deu isso? Olha, em outubro nós fomos convidados pelo ministro Pazuello para uma reunião no Ministério da Saúde, junto com a Fiocruz e junto com os governadores do Brasil. Nós estivemos lá na sede do Ministério, participaram 24 governadores, né, mais a presidente da Fiocruz, e naquele momento o ministro anunciou que a vacina do Butantan seria incorporada ao Programa Nacional da mesma forma que seriam incorporadas as vacinas da Fiocruz, né? Então nós saímos de lá muito contentes, né, os governadores, a Fiocruz, o Butantan, né, certos de que havia sido definido um caminho para a vacinação contra o Covid para o Brasil. No entanto, na madrugada, né, esse acordo com o Butantan foi desfeito pelo presidente da República, né, através das suas mídias sociais, né, ele declarou que jamais compraria essa vacina, né. Portanto, a partir desse momento, né, nós ficamos na total incerteza se haveria ou não a incorporação dessa vacina. Iniciamos até negociações com os estados e com os municípios, né? Quer dizer, os estados vieram até o Butantan, muitos municípios vieram até o Butantan, adiantando a possibilidade de fornecimento direto da vacina. Isso só não aconteceu porque na semana que antecedeu ao anúncio da autorização de uso emergencial, né, 3 dias antes, o Ministério solicitou que se fizesse de forma urgente a assinatura do contrato, né? Então, essa definição em relação à incorporação da vacina só aconteceu 3 ou 4 dias antes da liberação da Anvisa, né? Então, a partir daí, sim, nós assinamos o contrato e começamos o fornecimento das vacinas ao Ministério da Saúde. Isso foi agora, né, no começo de janeiro. Quer dizer, até então, total incerteza, né? Isso é um dos componentes aí que levou a toda essa confusão do Programa Nacional de Imunização.
Quer dizer, nós começamos assim que a Anvisa autorizou o uso emergencial e o restante do Brasil não estava preparado. O Ministério não tinha se preparado para dar início a essa campanha. Quer dizer, acabou acontecendo aí o início de forma um pouco improvisada, né? Ou seja, no improviso, né, decorrente da indefinição. Se houvesse mantido a decisão lá de outubro, tudo isso já teria sido superado com previsão, com possibilidade de uma logística eficiente e até com antecipação de datas, né? Como não aconteceu, acaba aí ocorrendo tudo de improviso e ficamos aí nessa correria em relação a essas vacinas. Pelo seu relato, parece que vocês foram pegos de surpresa, assim, né? Já havia essa negociação com alguns estados. Em algum momento, primeiro assim, o senhor confirma isso que eu afirmei? Foram pegos de surpresa? E em segundo, em algum momento vocês cogitaram não repassar essas vacinas para o governo federal? De forma alguma. Quer dizer, o Butantan sempre forneceu suas vacinas para o Programa Nacional de Imunização, 100% da produção do Butantan é para o Programa Nacional de Imunização, sempre fizemos oferecimento dessa vacina ao Ministério da Saúde. O que houve foi o contrário, né? Pela primeira vez, o Ministério, o Programa Nacional de Imunização, manifestou reticências a uma vacina do Butantan. Quer dizer, de forma inédita, né? Em todo esse histórico de 120 anos do Butantan, pela primeira vez, o Ministério rejeita uma vacina do Butantan. E é obrigado a incorporar, né, devido à falta de opções. Quer dizer, eu acredito que se o Ministério tivesse outras opções, não teria incorporado essa vacina. Esse é o meu sentimento. Né? Dada aí as manifestações, né, do presidente da República e do seu entorno contra essa vacina. No fundo, quer dizer, como as outras iniciativas não foram à frente, como a vacina da Índia não veio, como a vacina da AstraZeneca não chegou a tempo, não sobrou outra alternativa a não ser a incorporação dessa vacina, e graças a Deus, né? Graças a Deus, porque não fosse essa vacina do Butantan, nós não teríamos iniciado a vacinação do Brasil. Doutor Dimas, um ponto de polêmica, de discussão entre o governo de São Paulo e o Ministério foi o início da vacinação em São Paulo no próprio domingo. Em que momento ficou decidido que aquela vacinação, aquela primeira vacina, seria exatamente no domingo, sem ser no mesmo momento em que todo o país começaria? E por que essa decisão de antecipação? Ora, na realidade não é decisão de antecipação, é obrigação do gestor público. Quer dizer, uma vacina que estava aí nas prateleiras, esperando o início, não existe medida administrativa que justifique. Quer dizer, a vacina precisa sair da prateleira assim que é autorizada e ir para o braço do brasileiro, que é lá que ela vai proteger contra a doença. Então, nenhuma medida burocrática que atrase esse processo se justifique diante da urgência, diante da necessidade da vacina. Nós precisamos da vacina para proteger a vida das pessoas. Não é admissível, né, que nós vejamos todo dia mais de 1.000 pessoas morrendo pela gravidade da doença com vacinas paradas. Isso não se admite, isso eticamente é impossível de se admitir. Eu, como médico, né, ficaria revoltado se isso estivesse acontecendo. Então, eu acho que a decisão é essa. Tendo vacina, vamos vacinar o mais rapidamente possível. Quer dizer, não há motivo para postergar o uso de vacinas. As vacinas estando aí, precisamos usar. Isso é eticamente necessário, é um compromisso de todo mundo que tem responsabilidade que faça isso. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele reclamou que no domingo, exatamente nesse domingo que a Rosiane citou, assim que a primeira pessoa foi vacinada, que o governo de São Paulo teria quebrado um pacto com a União por conta dessa cessão de todas as vacinas para o governo federal, que o Butantan teria que ceder todas as vacinas para o governo federal por conta desse contrato que vocês firmaram. Esse pacto foi quebrado? O que aconteceu exatamente, doutor? Olha, pacto, eu não me lembro de ter um pacto. Houve uma cláusula num contrato em que se exigia exclusividade para a entrega da vacina ao Ministério da Saúde. E isso foi feito. Foram entregues 6 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde. O que foi argumentado é que a parte dessas 6 milhões que cabem ao Estado de São Paulo deveria ser imediatamente entregue ao Estado de São Paulo. E assim foi feito. No próprio domingo, quer dizer, o quantitativo de vacinas das 6 milhões que corresponde ao Estado de São Paulo foram entregues à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E nem poderia ser diferente.
Quer dizer, o Butantan é um instituto do Estado de São Paulo. Né? Não teria sentido o Butantan não entregar as vacinas do Estado de São Paulo para o Estado de São Paulo. Né? Isso foi feito. Né? E isso precipitou aí o início da campanha, né? Que felizmente começou, tá certo? Senão nós teríamos que aguardar aí, né, a conveniência, de alguns para iniciar no momento mais conveniente. Eu acho que o nosso compromisso é com a vida do cidadão e temos que dar essa vacina para as pessoas o mais rapidamente possível. Inclusive, eu questiono, do ponto de vista ético, essa decisão do Programa Nacional de reservar 50% das doses para a segunda dose. Na minha opinião, a primeira dose deve ser dada ao maior número possível de pessoas. Quer dizer, 28 dias depois, que será a data da segunda vacinação, é uma outra questão, é um outro problema. Quer dizer, vamos vacinar quem nós podemos com essa primeira quantidade de vacina e vamos correr atrás da segunda dose. Agora, não faz sentido nenhum reservar 50%, na minha opinião. Obviamente que eu não sou responsável pelo Programa Nacional de Imunização, não sou eu que dito as regras. Mas eu, como médico, eu tenho um compromisso ético. E esse compromisso ético me diz que o ideal seria usarmos essas vacinas, usarmos todas essas vacinas o mais rapidamente possível para a imunidade, para a imunização da primeira faixa de população. O governo federal, então, erra ao decidir guardar para a segunda dose, em vez de vacinar o maior número possível já de imediato. Eu não sei se ele erra, ele deve ser responsável pelas decisões dele. Eu, eticamente, questiono como médico, e acho que a grande maioria dos médicos também devem questionar. Se eu tenho um tratamento, uma vacina, que pode proteger rapidamente um grande número de pessoas, não tem sentido eu reservar essas vacinas para uso posterior. Quer dizer, o correto, eticamente, seria vacinar as pessoas possíveis com essas vacinas. E a segunda dose, vamos atrás da segunda dose. Já tem um quantitativo de vacinas que eu mencionei, já tem 4 milhões de doses. E como isso é progressivo, lá no fim de fevereiro, quando chegar o momento da segunda dose, as vacinas estarão aí para a segunda dose. Agora, e se não chegarem? Por exemplo, o que é que aconteceria? As pessoas tomaram a primeira dose e vai que acontece alguma coisa e não teria a segunda dose. O que é que aconteceria? O efeito perderia totalmente dessa primeira dosagem? O que é que acontece? Ao contrário. A primeira dose já tem efeito. A segunda dose é para reforçar o efeito da primeira dose. Então, no caso, se for a 28 dias, que é o período ideal, ótimo. Se for a 30, 35... vai continuar tendo efeito imunológico, não se perde isso. Mas hoje em dia não é possível ter essa clareza de quanto tempo que a pessoa fica imunizada. É possível já, doutor? Há algum estudo que demonstre que a pessoa fica 2, 3, 5, 6 meses, 1 ano imunizado? Não há clareza quanto à duração da imunidade protetora. Da imunidade de curto prazo, que já tem os dados do estudo RIR, de 4, 5 meses, 6 meses, a imunidade persiste. Não sabemos se ela vai persistir 12 meses, porque nenhum estudo chegou ainda a 12 meses. Isso será determinado à medida que progridem esses estudos. Para nenhuma vacina isso é conhecido, tá certo? Agora, essa imunidade para 4, 5, 6 meses, sim, já é conhecida. Alguns estudos já têm essa possibilidade de análise. E essas vacinas que já tem no mercado, já tem alguma comprovação, alguma indicação de que elas também funcionam para as variações do vírus ou vai ser preciso fazer tudo de novo? Olha, para essas variantes que estão sendo anunciadas aí, algumas já foram testadas e a resposta à vacina é competente para fazer a defesa. Agora, variantes elas surgem a qualquer momento, a todo tempo estão surgindo variantes. Então é preciso ficar muito atento. À medida que surge uma nova variante, testar com relação à capacidade de imunização da vacina. No caso da vacina do Butantan, existe uma diferença. A vacina do Butantan é feita com o vírus inteiro. Ou seja, isso dá uma opção mais ampla de defesa. Sendo que as outras vacinas, parte das outras vacinas, são feitas apenas com um pedaço do vírus. Então pode ser que para essas vacinas, realmente, mutações possam ter efeito. No caso da vacina do Butantan, como o vírus é inteiro, a resposta imunológica contra o vírus inteiro, isso pode ser um pouco diferente. O Butantan foi muito criticado por um tempo, o governo de São Paulo foi criticado por conta da eficácia da vacina, que no anúncio era uma porcentagem de 70 e tantos por cento, e depois, quando foi
depurar, foi explicar um pouquinho melhor como era um estudo, a eficácia bateu em 50,38%. Queria primeiro entender o que aconteceu nessa diferença e se essa eficácia, as pessoas elas podem estar seguras e tranquilas de que elas estarão imunizadas do casos mais graves, o que exatamente as pessoas podem esperar, doutor? Olha, em nenhum momento mudou a eficácia foi exatamente as que foram anunciadas. Quer dizer, a eficácia clínica dessa vacina é acima de 78%, ou seja, ela protege casos leves, com mais de 78% de eficácia, casos graves e moderados 100%, tá certo? A questão dos 50% são os casos que são considerados subleves, né? Quer dizer, 50% dos vacinados não têm a infecção, 50%, vamos dizer assim, grosso modo, vão ter a infecção. Uma pequena porcentagem desses casos, 22%, vão ter sintomas extremamente leves. E o restante não vai ter sintomas graves nem moderados, né? Não precisa procurar médico. Ou seja, essa vacina é uma excelente vacina. É uma vacina que testada na população de profissionais de saúde, mostrou esse desempenho, que já é excelente. E na população geral, esse desempenho será muito superior. Os estudos que foram feitos com essa vacina em outros países, com a população geral, mostram eficácia em torno de 90%, né, na população geral. Né? Ou seja, uma excelente vacina, uma vacina que está disponível, uma vacina a mais segura de todas que foram testadas até esse momento, e mais importante, uma vacina disponível. Então nós precisamos fazer essa vacina ser usada o mais rapidamente possível, para protegermos aí já a primeira parcela de pessoas que estão sendo vacinadas, que são os profissionais de saúde. Agora, como médico, causa alguma frustração ver esse percentual dessa média que é de 50,38%? Em algum momento causou essa frustração quando chegou ao resultado do estudo? Nenhum momento. Quer dizer, precisa entender o que é eficácia. Cada estudo tem um desenho. Esse desenho desse estudo clínico foi o desenho mais rigoroso entre todos os estudos e foi o desenho que foi apresentado com a maior transparência, tá certo? Existe questionamento, por exemplo, com outras vacinas, né, que anunciaram 90% de eficácia. Agora, quando se olha os dados de forma crítica, algumas vezes essa eficácia cai abaixo de 50%. Quer dizer, algumas dessas vacinas aí, se forem rigorosamente analisadas, elas podem ter uma eficácia real de menos de 50%. Então, isso é variável, depende do estudo clínico, depende da forma como você define caso, depende da forma como você escolhe a população de estudo, tá certo? E as pessoas, é lógico, o comum das pessoas não tem esse conhecimento, mas a comunidade científica, que tem a obrigação de conhecer isso, não conhece muitas vezes, e fica de forma simplista, fazendo análises grosseiras. Eu vi aí cálculos feitos em papel de pão por algumas pessoas, que se desmoralizaram, né, porque vieram questionar que até os 50% estava errado. Né? Ou seja, elas não sabiam fazer as contas, fizeram contas erradas, usaram metodologias erradas, não leram o artigo científico, não leram o protocolo, quer dizer, se desmoralizaram, né, em público, porque vieram a público falar isso. Tá? Então, veja, no Brasil, essa discussão, essa polarização, essa ideologização com relação a essa vacina causou muitos estragos, inclusive de reputação de muitos cientistas, entre aspas, aí, né, que ficaram agora com a reputação abalada. A gente vai continuar esse assunto, doutor Dimas, mas é no próximo bloco. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. E comigo aqui no estúdio está o jornalista convidado Afonso Benites, repórter do El País. Doutor Dimas, o senhor terminou o bloco anterior com críticas à politização sobre a discussão da vacina no país. Eu aproveito para perguntar o seguinte: daria para apontar quais são ou quais foram os principais erros e acertos nas gestões estaduais e do governo federal? Olha, vamos lembrar, o Brasil é o vice-campeão mundial em número de óbitos. Quer dizer, ele é o terceiro em número de casos. Isso mostra que o Brasil errou. Errou e errou muito na condução dessa pandemia.
Né? Quer dizer, os erros foram de ordem gerais, no primeiro momento negando a gravidade dessa pandemia. Quer dizer, essa pandemia nunca foi uma gripezinha, pelo contrário, né? Quer dizer, com mais de 200 mil mortos, né? Quer dizer, nós temos uma situação caótica na saúde pública do Brasil, de uma forma geral, né? Olha o que está acontecendo lá em Manaus e que vai acontecer em outros lugares se não forem tomadas as medidas, né? Então, o primeiro erro foi menosprezar a gravidade da pandemia. Quer dizer, e ainda não sei se continuamos ainda a menosprezar, porque a todo momento nós vemos que as medidas de combate à epidemia não são tomadas de forma efetiva. Quer dizer, diferentemente do que aconteceu em outros países, aqui as medidas nunca foram, de fato, tomadas na intensidade que deveriam ser tomadas. E nós estamos vivendo agora o início de uma segunda onda que até esse momento indica que vai ser maior do que a primeira onda. Tudo indica que nós vamos ter, nesse final de janeiro, começo de fevereiro, o ponto mais alto da epidemia de todo o período anterior. Então, esse é um grande erro, menosprezar, não olhar a gravidade da pandemia e não tomar medidas à altura do combate a esse vírus. E aí entra a história da vacina. Quer dizer, no começo do ano passado, a possibilidade de vacina era muito remota. Todo mundo falava, olha, antes de 1 ano e meio, 2 anos, não vamos ter vacinas. No entanto, esse panorama mudou rapidamente. Quer dizer, rapidamente nós começamos a ver a perspectiva, de fato, de ter uma vacina já no começo de 2021. Ou seja, visto essa perspectiva, o correto era imediatamente priorizar esse assunto, ir atrás desse assunto, como fez o Butantan. Quer dizer, se o Butantan tivesse tido apoio do governo federal, tivesse tido apoio no entendimento da urgência, inclusive pela nossa Anvisa, que em muitos momentos atrasou seus procedimentos, nós poderíamos ter iniciado essa vacinação em dezembro. Poderíamos ter sido um dos primeiros países do mundo a iniciar a vacinação. E estamos começando em janeiro, ótimo, ganhamos esse tempo, mas a duras penas, há muito sacrifício, há muito esforço pessoal, vencendo todas essas barreiras, e mesmo assim o ambiente ainda não está claro, ainda não temos uma clareza do que vai acontecer nos próximos meses. Então, um conjunto aí, sem dúvida nenhuma, de erros, talvez agora a gente comece a acertar, reconhecendo a importância da vacina, a necessidade da vacina, mas não só, nós precisamos reconhecer e ir atrás da vacina. Os erros foram só na gestão federal ou os estados também erraram, por exemplo, com as medidas que foram adotadas, a questão do isolamento? Vou citar algumas coisas, por exemplo, o período de isolamento, o período de reabertura, a decisão de fechar, por exemplo, o hospital de campanha. Os estados erraram também? Olha, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, desde o primeiro momento, ele disse, olha, o que é mais importante no combate de uma epidemia é a existência de uma autoridade central que consiga coordenar os esforços. Toda vez que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde fala sobre as estratégias de vacina, ele menciona isso. No Brasil não existiu essa coordenação. Essa coordenação existiu durante um tempo, enquanto o ministro era o Mandetta, o Dr. Mandetta. Depois, com a saída do Dr. Mandetta, essa coordenação passou a inexistir. Quer dizer, a falta de uma organização central deixou os estados, cada um por si. Quer dizer, cada estado teve uma estratégia diferente de combate à epidemia. O estado de São Paulo se organizou, o estado de São Paulo fez um combate organizado, colocou uma comissão científica de alto nível para tomar as decisões, Então, ele foi um exemplo, mas isso não ocorreu em outros estados. Em outros estados, inclusive, vamos dizer assim, o negacionismo ainda impera. Quer dizer, o negacionismo ainda impera. Quer dizer, essa questão
do kit de tratamento precoce, quer dizer, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido, isso não tem sentido científico, não tem sentido médico nenhum, isso não tem eficácia nenhuma, isso é uma enganação. É uma enganação, ou seja, dar remédio para o povo que não tem efeito contra a infecção cria uma ilusão de proteção que não é real. Não é? Então são erros, né? Erros que, obviamente, explicam o vice-campeonato do Brasil na questão do número de óbitos. Doutor, como é que é para o senhor, enquanto técnico, ver um militar sem credenciais na área de saúde ou de gestão pública, sendo o coordenador disso tudo, sendo o ministro da saúde? Ora, o fato de ele ser general não significa que ele não poderia ser essa unidade, ser esse coordenador geral. Né? Não tem relação a formação da pessoa com a competência técnica da pessoa. O fato é que a falta de conhecimento médico, a falta de especialistas, né, a falta de pessoas habituadas, né, de epidemiologistas, que conseguem monitorar a evolução da epidemia, que conseguem fazer valer as medidas científicas, isso faz uma diferença fundamental. Né? Então, nesse momento, o que eu sinto é que existe falta dessa competência científica, existe falta dessa compreensão científica de como combater uma epidemia, né? De como usar a ciência a favor desse combate. Né? Esse combate só pode ser feito através da ciência, não pode ser feito com medidas políticas ou medidas populistas. Né? Isso tem demonstrado que não tem funcionado. Né? Então, senhor... Pode continuar, só uma vírgula. Temos um exemplo agora fantástico. Né? Quer dizer, o presidente Trump, que terminou o seu mandato, ele era um negacionista. E o seu mandato foi caracterizado exatamente isso, pelo caos no combate à epidemia nos Estados Unidos. O novo presidente, já como das suas primeiras atividades, foi reorganizar o setor, já definiram uma estratégia, começou pela obrigatoriedade de máscara, o que é absolutamente o básico, né? E já anunciou uma vacinação em massa de mais de 100 milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Então, isso aí mostra a importância de ter uma visão científica de combate à epidemia e de atuar com base no conhecimento epidemiológico, no conhecimento de pessoas acostumadas a esse tipo de situação. Doutor Dimas, falar agora um pouquinho sobre a questão de pesquisas. O senhor tem algum otimismo de que, após essa pandemia, finalmente os institutos de pesquisa comecem a receber mais recursos, que sejam liberadas mais verbas para as pesquisas na área de saúde no país? Olha, eu não sou ingênuo a tal ponto. Né? Eu acho que nós vamos sobreviver a essa epidemia e muitas coisas não vão mudar. Quer dizer, a cultura do nosso país é uma cultura que não se solidifica. Quer dizer, entra governo, sai governo, as deficiências na área de apoio à ciência permanecem. Quer dizer, as deficiências de apoio ao desenvolvimento tecnológico, as deficiências de uma política industrial na área de biotecnologia, né? Essas permanecem de muito tempo. Quer dizer, não é só nesse governo. Né? O Brasil ainda não se definiu em relação a isso, e daí a sua dependência do conhecimento externo. Nós somos importadores de soluções tecnológicas, nós não criamos soluções tecnológicas aqui. Então, eu não vou ser ingênuo e dizer que não, depois da epidemia vai tudo mudar. Eu acho que não vai mudar, não. Eu acho que vai continuar tendo essa dificuldade e vamos depender ainda do esforço de algumas pessoas, de algumas instituições, que são modelo, mas sempre com muita dificuldade, sempre com falta de recursos, sempre com falta de condições de trabalho, muitas vezes, falta até de apoio. Eu acho que, não vou ser ingênuo e falar para você que vai mudar, não. Gostaria que mudasse, mas não tenho essa ingenuidade. Em ao menos 3 ocasiões, recentemente, o governador João Dória, ele reduziu o orçamento na área de ciência, né? Isso aí aconteceu principalmente com a FAPESP. O senhor tem ideia por que isso aconteceu? E queria saber também se no Instituto Butantan vocês sofreram algum corte
com o investimento em pesquisa, doutor? Olha, no estado de São Paulo foi feito um ajuste fiscal, tá certo? Num primeiro momento havia a possibilidade de contingenciamento de alguns fundos, inclusive o fundo da FAPESP, mas mais recentemente o governador disse que não haverá nenhum tipo de restrição ao apoio às universidades do estado de São Paulo e à FAPESP. Isso foi mencionado várias vezes, é um compromisso do nosso governador João Dória, e é o caminho correto. O governador tem investido muito em tecnologia, tem investido muito em iniciativas inovadoras, no desenvolvimento de áreas tecnológicas, não só na área de medicina, na área de biologia, na área de farmácia, mas também na tecnologia de futuro, na Revolução 4.0, enfim, tem várias iniciativas e eu tenho sentido muito apoio nesse sentido. Aqui no Butantan, desde o começo do governo, a nossa meta é transformar o Butantan num dos maiores produtores de vacina e soros do mundo. E temos recebido muito apoio nisso, inclusive apoio internacional. E caminhamos nesse sentido, quer dizer, a resposta que nós demos a essa crise pandêmica veio em várias frentes. Quer dizer, a vacina foi uma dessas frentes, a frente mais visível, mas nós atuamos em outras áreas, nós atuamos na área de diagnóstico, atuamos na área de prevenção, atuamos na área de testes na comunidade, quer dizer, ou seja, nós estamos cumprindo, e aí com o apoio do nosso governo, a função de realmente transformar o Butantan num instituto de renome mundial, que ele já tem, mas de inserção mundial dos seus produtos, das suas vacinas. Além da vacina, o Butantan também está com estudos para tentar encontrar alguma medicação para o tratamento da Covid. Como é que está isso? Nós temos, nesse momento, um soro para tratar a infecção. Um soro, no nosso caso aqui, que é produzido em cavalos, então é um soro heterólogo. Nós já temos um lote de mais de 3.000 frascos prontos para entrar em estudo. Nós estamos fazendo um estudo clínico inicial. Estamos dialogando com a Anvisa para que ela autorize o início desse tratamento, desses estudos, para que possamos rapidamente entregar isso aos hospitais. Estamos produzindo esse material e vamos ficar aí aguardando esse diálogo com a Anvisa, na esperança de que isso possa ser autorizado também muito rapidamente. Mas vocês já protocolaram essa documentação solicitando na Anvisa a autorização? Na realidade, nós estamos num procedimento preliminar. A Anvisa exigiu um tipo de teste, que é um teste de desafio em animais. Isso não pode ser feito aqui no Brasil. O Brasil não tem condições de fazer isso. Contratamos uma empresa para fazer isso no exterior. Estamos dialogando com a Anvisa sobre a necessidade desse tipo de teste. Aqui na Argentina, existe um soro muito parecido com esse, que já está em uso lá, que já foi aprovado pela Anvisa Argentina, e estamos, inclusive, argumentando isso com a nossa Anvisa. Olha, já existe um produto assemelhado, o Butantan produz outros soros para venenos, para toxinas, ou seja, tentando dialogar com a Anvisa no sentido de que ela entenda a urgência do momento e que autorize o início desses estudos para poder aprovar esse produto, que vai ser muito útil, muito útil. E há previsão, doutor, de quando esse produto deve chegar para a população? Está certo, está nesse estágio preliminar ainda, Olha, mas... Se dependesse de mim, já estaria em uso. Se eu pegar o Covid e tiver a necessidade, eu já autorizo aqui de público que esse soro seja utilizado em mim. Porque eu tenho certeza da eficácia e da segurança desse soro. Eu seria o primeiro a tomar. Isso é só no caso de tratamento mesmo, não é nada preventivo, não. O estudo está indo para aí, é tratamento mesmo. Tratamento para os casos que começam a ficar graves, você vai e aplica esse soro. Grosso modo, é uma vacina instantânea. Traduzindo, o que é esse soro? É uma vacina instantânea. Quer dizer, a vacina, quando você aplica, ela demora 2 meses para fazer efeito. Esse não, esse é uma vacina instantânea. A hora que você injeta isso no paciente, você está injetando a imunidade. A vacina instantânea, e ela já começa a combater o vírus naquele momento da injeção. Então, para os casos que começam a ter gravidade, você vai lá, usa esse soro, combate o vírus e impede que a doença progrida. Então, 2021, a gente pode ter a segurança de que também haverá remédio contra a Covid? Na dependência do Butantan, logo, logo esse soro estará aí disponível.
Doutor, enquanto médico, como é que o senhor avalia esse programa, esse TRAT-COV, que o governo criou para, em tese, auxiliar os médicos no diagnóstico da Covid? Eu sei que tem sido objeto, aí, inclusive, de críticas pela imprensa, mas eu, pessoalmente, não conheço, né? Não usei esse sistema, não posso dizer nada a respeito dele, você me desculpe. Esse TRAT-COV é aquele que principalmente tem a polêmica sobre a indicação para uso de cloroquina e algumas medicações até para bebês, né? Isso realmente era uma polêmica muito grande. Em relação a essas... Sim, eu concordo com esse aspecto da crítica. É um absurdo isso, tá certo? É um absurdo. Eu não conheço, não sei os detalhes, mas o fato de indicar cloroquina, hidroxicloroquina ou ivermectina, isso é um absurdo. Isso, do ponto de vista científico, é um absurdo. Certo? E em relação a outras indicações, além do próprio programa, né, apresentado aí no site do Ministério, que até foi tirado do ar, né? Teve uma determinação para que saísse do ar. Alguma outra medida, o senhor acredita que pode ser dita de forma segura, confiável, científica, de que isso pode ajudar você a não ter Covid? Ou não, gente? Só tem vacina mesmo e as medidas de higiene? Olha, hoje as medidas chamadas não farmacológicas são as fundamentais armas que nós temos. Quer dizer, você tem que fazer um afastamento social, diminuir a circulação do vírus, e para diminuir a circulação do vírus você precisa diminuir a circulação das pessoas. O uso de máscara é obrigatório em qualquer situação, mesmo na situação doméstica. A máscara deve ser usada, tá? Evitar as aglomerações, quer dizer, usar as medidas de higiene, porque o ambiente também se contamina, tá? Então essas são as medidas principais que nós temos hoje, para evitar a contaminação. Uma vez contaminado, tá? Houve uma grande evolução nos tratamentos. Quer dizer, hoje os tratamentos médicos são muito diferentes dos que existiam lá no começo da pandemia. Tanto é que a mortalidade tem diminuído. Quer dizer, nós temos equipes melhores, nós temos protocolos melhores, nós temos remédios melhores, né? E isso tem levado a uma diminuição da mortalidade, né? Mas ainda não temos uma bala de prata, ainda não temos um remédio que seja capaz, né, de fazer a cura da infecção, né, em definitivo. Né? Por isso que essas medidas que eu menciono aqui são fundamentais. E, doutor Covas, só para encerrar, que a gente já está aqui com o tempo do programa bem estourado, mas uma dúvida para entender o posicionamento do senhor sobre a possibilidade de vacinas serem vendidas também na rede privada de vacinação, num momento de pandemia. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Ora, os produtores mundiais de vacina, os grandes produtores, fizeram um acordo, né, um acordo patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, que declarou que essas vacinas são um bem da humanidade. Ou seja, nesse momento eles não podem ser explorados comercialmente. Eles devem ser oferecidos ao público, à população dos países, e tem que ter muito cuidado para não criar diferenças entre os países. Quer dizer, o custo dessas vacinas nesse momento ainda é proibitivo para os países mais pobres, né? Então nós temos que também olhar para os países mais pobres, daí a iniciativa COVAX, né, da Organização Mundial de Saúde, que prevê o fornecimento de vacinas, né, para os países mais pobres, que também estão tendo casos e também vão ter uma alta mortalidade. Então, as vacinas, nesse momento, são um bem público e assim deve continuar, né? Não vejo, né, de forma que elas possam ser exploradas pelo setor privado. Doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, obrigada por conceder esta entrevista, que é o Poder em Foco. Afonso Benites, repórter do El País, muito obrigada também. E eu agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui, uma boa semana a todos.